Deus. Bendito seja o nome do Senhor, que é bom, seu amor dura para sempre. Estamos aí um pouquinho de atraso, mas começando nossa reunião do Núcleo de Intercessão e Desenvolvimento do Governo do Ipiranga em São Paulo, Nidói, São Paulo, que é dirigido pelo nosso querido profeta Fábio, mas ele teve algumas coisas para resolver, mas nós estamos aqui para dar sequência no que começamos. Começamos com o sonho de ver o Brasil tocado, ministrado, transformado, por causa da palavra de Deus, por causa de Jesus, por causa do reino de Deus que deve se manifestar sobre nós com intensidade crescente. Nós temos a tendência de, porque nos aproximamos da volta de Jesus, ficarmos aí meio entre duas possibilidades, ou muito empolgados com a volta e colocamos os olhos lá e não queremos trabalhar, ou achamos que está tudo tão difícil e desanimamos. Mas Jesus disse uma coisa: bem-aventurado o servo que, quando ele vier, quando o Senhor desse servo vier, o encontrar empenhado, o encontrar envolvido, o encontrar determinado, dando sustento à casa do Senhor. É isso que nós estamos fazendo. A despeito das circunstâncias, nós continuamos crendo, confiando, esperando. Aliás, é com essa palavra que eu quero começar a nossa reunião aqui. Então, louvado seja Deus por sua vida, que mesmo com o nosso atraso, continua esperando aí a gente chegar. Louvado seja Deus. Não sei onde você está aí no Brasil, mas recebeu a convocação do profeta Fábio para participar da nossa reunião hoje. Então, Deus te abençoe. Vocês que estão aí em algum lugar dessa nação ou do planeta, juntos nessa transmissão. Então vamos ler a palavra do Senhor aqui em Hebreus, capítulo 10, do versículo 35 em diante, um texto bem conhecido nosso, não é? Que diz o seguinte. Então Hebreus 10, desde o 35 diz: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência ou perseverança, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia! Então essa é uma verdade poderosa que o escritor aos Hebreus escreveu e que deve impactar-nos. Nós escrevemos essa semana para a rede, falando, até provocando, perguntando se vale a pena, não é? Por causa, nós estamos aí completando 3 anos de intercessão e de viagens e de desenvolvimento do governo do Ipiranga, e a tendência é, depois de um tempo como esse, você começar a entrar em dúvidas, questionamentos, desgaste, porque é batalha espiritual. Não é uma coisa simples levar uma nação do tamanho do Brasil a crer como tem que crer. Se você tem uma igreja, né, Igreja do Brasil, que aí, desde o último censo, se previa aí pelo menos 40 milhões. A gente sabe que esse número já cresceu com certeza, mas vamos pegar aí pelo menos esse número. Se você tem 40 milhões de pessoas se dizendo crer em Jesus, e a Bíblia diz, a oração de um justo muito pode em seus efeitos, é claro que se essa gente toda estivesse envolvida no que tem que estar, o Brasil já estaria em outra condição. Então fica muito claro que há uma distância entre o que nós conhecemos de Evangelho, o Evangelho que nos foi apresentado, ou a igreja que somos e a igreja que Jesus disse que edifica. Há uma distância grande nessas coisas, há uma diferença grande. Então, quando se fala em anunciar na nação brasileira, de norte a sul, de leste a oeste, no norte, no nordeste, centro-oeste, sudeste, sul do país, em cada estado, em cada cidade, em cada localidade, levar uma verdade que está escondida na palavra, está lá, né? Exige um pouquinho de aplicação, de leitura, de oração e de dimensão profética para se apropriar disso. Então, pensa,
nós começamos isso há 3 anos. Não vai ser de uma hora para outra que a gente vai conseguir transferir a igreja dessa condição de lutar pelo seu próprio umbigo e passar a lutar pelo reino, lutar por propósitos nacionais, propósitos mundiais. Por que nós queremos um Brasil melhor? Simplesmente porque Deus fez promessas para com a nação brasileira e o Brasil precisa abençoar as nações. Nós não estamos olhando para nós tão somente, estamos olhando para a grande colheita que precisa ser feita antes que Jesus volte. Nós estávamos há pouco tempo celebrando o Tabernáculos. O Tabernáculos é uma festa que fala da presença, mas também comemora a colheita. E é uma festa no final do ano, na virada do ano. Então pensa, é muito profético isso, ou seja, no final dos tempos existe uma colheita para fazer. Então, precisamos de trabalhadores para essa colheita. Se o Brasil tem promessas de Deus, é claro que Deus quer envolver o Brasil nessa colheita. Então é claro, ele precisa de uma igreja melhor no Brasil. E então é claro, nós, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, precisamos de uma cura no nosso coração, no nosso entendimento, na nossa disposição, porque somos nós que temos que levar a igreja à maturidade. Somos um presente de Jesus para a igreja para fazer isso. Então, não é tão somente olharmos para o Ouvindo do Ipiranga, ou para o ano do Jubileu, que é 2022, e para o ano do arrependimento, que é 2021, e termos centrados nesse projeto. É todo um conjunto de coisas que nós precisamos estar sensíveis, atentos, envolvidos. Então essa palavra que a gente mandou dizendo, será que vale a pena? Por causa de vermos circunstâncias e ainda percebemos que há tanto por fazer. Mas essa palavra diz que vale muito a pena, tem que perseverar, tem que persistir. Nós estamos vendo aqui na América do Sul essa movimentação estranha, não é? Parece que há uma operação dos dominadores infernais querendo reverter o processo. Quando estava terminando o ano passado com a onda da eleição no Brasil e tal, veio uns ares, não é, de que a América do Sul, a própria América Latina estaria se direcionando para uma cura dessa influência esquerdista, comunista, todo esse marxismo cultural, essas coisas todas. Começou a soprar um vento, mas agora o que a gente percebe? Uma reação intensa à própria eleição na Argentina. Não é? A intenção do adversário é não soltar nada. É o que ele pegou, não é? E manter-nos escravos, manter a população cega, dependente do Estado. O Estado vira Deus, e é um Estado com um Deus totalmente anticristo, totalmente anti-Deus, totalmente anti-Bíblia. Esse é o projeto. É por isso que é tão importante termos um Brasil curado. O Brasil é a maior nação dessa América. Então é claro que se o Brasil se posicionar, há poder em Deus para levantar o Brasil de tal maneira que o Brasil resgate as demais nações. Não vamos nos esquecer, estivemos ali no centro geodésico da América do Sul declarando, há um verdadeiro libertador da América que é Jesus o Senhor. Então nós cremos, há um trono para Jesus estabelecido ali. Então nessa noite, despertando essa verdade de que vale a pena, Deus nunca dependeu de muitos ou de poucos, e não mudou, não é? A questão é que ele tem na mente dele um remanescente. Ele garantiu para Elias, que aliás é a unção que nos move, essa unção de Elias. Ele falou para Elias, fica tranquilo, cara, você não é a última bolacha do pacote, não é? Eu sei que você está aí muito deprimido porque você acha que é só você e não deu certo e agora você está meio abalado, mas o Senhor sempre tem uma reserva. Então, a despeito de qualquer coisa, pode ser que nesta noite nós sejamos um grupo tão pequeno reunidos nesta reunião de intercessão, mas há joelhos que não se dobraram a Baal. Nós vamos crer até o final. As circunstâncias são desanimadoras, mas o nosso Deus, quando a gente olha para a cruz, quando a gente olha para Jesus dizendo está consumado, a gente fala, tem que ir até o fim. E o Senhor está no trono, não se ausenta dele, a despeito de qualquer coisa. O reino de Deus vem, a vontade dele como está feita no céu, será feita na terra. Então, porque vale a pena, nós vamos orar aqui agora, vamos clamar ao Senhor por graça, compaixão, misericórdia,
Onde houver um intercessor agora conectado, eu creio, Deus vai derramar uma unção fresca sobre a sua cabeça. Todo projeto infernal que traz carga. Você não sabe como que é, aliás você sabe, você é intercessor, você sabe, né? Como é um dia de intercessão do Ouviram do Ipiranga. Vem peso, vem desgaste, vem, você não vai chegar lá e vem um monte de coisa, mas nós estamos aqui. Isso declara que Jesus Cristo é o Senhor, a despeito de qualquer coisa. Tudo que a gente precisa é manter a nossa posição. Então eu sei que você é intercessor para estar sentindo isso ou aquilo. Nessa oração, não é porque nós perseveramos no que está escrito que há uma unção poderosa que cai sobre a cabeça e ela despedaça o jugo e ela remove o peso. Nunca falte este óleo fresco sobre a sua cabeça e em todo tempo sejam alvas as suas vestes. Nós vamos orar, não é porque é a nossa oração, é porque o Senhor disse que a gente tem que orar e buscar a face dele. Ele disse, clama a mim e responder-te, a anunciar-te coisas grandes, ocultas e firmes que não sabes. Ele disse que a gente pode continuar batendo, porque vai ser aberto, a gente pode continuar pedindo, porque vai ser dado, a gente pode buscar, porque a gente vai achar. Então, a despeito do que parece estar acontecendo ao nosso redor, esse buraco aberto, né, esse buraco negro atraindo toda a América do Sul, América Latina, na verdade o planeta sendo atraído, porque tem que preparar a agenda do anticristo, mas está escrito, há um que o detém. Enquanto a igreja estiver na terra cheia do Espírito Santo, pode pular quando você quiser o anticristo. Nós vamos cumprir a nossa jornada, Amém. Preparar a volta do rei. A unção de Elias está sobre nós para isso. Então cada intercessor vai receber aí a sua unção. E por favor, o intercessor, você vai receber sua unção e, aleluia, imediatamente se ativa, se conecta. Vamos abrir os céus e liberar a unção do Senhor para esta nação. E nós sabemos, teremos um poderoso ano de arrependimento em 2021 e um poderoso ano de jubileu em 2022. Então vamos orar, né, e deixar a glória de Deus se mover, porque na verdade quem faz é Ele. A gente invoca o nome do Rei e Ele move os céus e libera a sua glória. Vamos orar então, nós que estamos aqui e todos quantos estão espalhados ao redor do planeta buscando ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pai de amor, nós queremos louvar o Teu nome, nós queremos celebrar a grandeza da Tua majestade e reconhecer quem Tu és. Tu és o grande Eu Sou e o soberano El Shaddai, o Criador dos fins da terra. Não há outro Deus além de Ti, nem outra rocha que nós conheçamos. Tu e somente Tu és Deus para sempre. E esta é a noite do dia que o Senhor mesmo fez para nós vivermos e alegrarmos nele. A nossa alegria é essa, invocar o Teu nome e saber que o Senhor sempre nos ouve. É isso que Jesus disse, Ele sabia que o Pai o estava ouvindo. Nós temos convicção de que, aleluia, invocar o Teu nome, o Senhor é quem nos disse para invocar o Teu nome. Então nós clamamos agora sabendo que não por mérito nosso, mas porque o Cordeiro de Deus se fez carne, habitou entre nós. Ele escolheu que Ele não teria por usurpação ser igual a Deus, mas Ele escolheu se tornar como um de nós, e nessa condição é que Ele se fez um servo, e como servo enfrentou a morte por causa do nosso pecado. Nós podemos saber que é uma verdade isso. Está escrito, é verdade. Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, porque a ira de Deus foi posta sobre Ele para nos livrar. Então, nesta noite, nós nos apoiamos nisso para crer que na sua prisão, nos açoites, espinhos, cravos e cruz, naquela dor, naquela vergonha, naquela humilhação, naquele desprezo, na própria separação do Pai, o Senhor Jesus estava nos trazendo a condição de podermos, convencidos pelo Espírito Santo, que precisávamos desesperadamente de um Salvador, de um Libertador, e não poderia haver outro a não ser este Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Por isso nessa hora nós nos humilhamos e clamamos: Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa-nos naquilo que falamos, pensamos, sentimos, fizemos ou deixamos de fazer e feriu o Teu coração e se desviou da vontade do nosso Deus e trouxe culpa, condenação, pecado, rebelião contra o Senhor. Nós sabemos que somos dignos de morte, de condenação eterna, mas o Senhor Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Por isso nós sabemos, Senhor, que há uma chance, há uma operação do Espírito em nos convencer a nos humilhar aos pés da cruz e clamar: perdoa-nos, limpa-nos, lava-nos, justifica-nos,
E pela fé nós recebemos isso, porque está escrito que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos limpar e para nos purificar de toda a injustiça. Portanto, ó Rei da Glória, nós clamamos que esse toque precioso do sangue seja sobre nós. Nós que aqui estamos, aqueles que estão reunidos, Senhor, nesta reunião de intercessão que não acontece apenas aqui, mas envolve cada pessoa que está conectado, talvez ao vivo, talvez em algum momento. Senhor, o certo é que cada um que se quebranta aos pés da cruz tem este milagre acessível, liberando um novo e vivo caminho. O sangue de Jesus, consagrado pelo véu que se rasgou, a carne do Cordeiro. E por causa disso, nós podemos juntos entrar pelas portas do Eterno com ações de graças e sacrifícios de louvor. Recebe, ó Deus vivo, a vida de cada um de nós. Em Jesus, nós somos uma oferta ao nosso Deus nessa noite. Nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, nós entregamos tudo ao nosso Deus, a fim de que o Senhor seja exaltado em meio à adoração que já acontece com os adoradores celestiais, anjos, arcanjos, querubins, serafins, os seres viventes, toda a multidão que cerca o teu trono e dizem uns aos outros: Santo, Santo e Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Santo, Santo e Santo é o Senhor Deus dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém. Santo, Santo e Santo é o Senhor Deus dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. E nós sabemos que, Senhor, como as águas cobrem o mar, Senhor, da mesma maneira toda a terra será cheia do conhecimento dessa glória. E esse é, Senhor Deus, um dos nossos papéis, interceder por isso, concordar com isso e deixar que o Ouviram do Ipiranga e todas as iniciativas de proclamação do reino de Deus por toda a terra concordem com isso. Senhor, estejamos realmente saindo por todos os cantos, anunciando esse conhecimento dessa glória, operando no poder do nome de Jesus, sinais, prodígios, maravilhas. O poder do Deus vivo está sendo liberado enquanto nós diante do trono o adoramos e reconhecemos a sua majestade. Ele é aquele que está sentado no mais alto e sublime trono, vestido de glória, poder, domínio e majestade. Aleluia. Ele é Deus para sempre. Nunca houve Deus antes do Senhor, nosso Amém. Deus, que jamais haverá. Ele mesmo é alfa, ômega, princípio e fim, primeiro e último. Não há Deus além do Senhor nosso Aleluia, Deus. Amém. Só Ele é o que anuncia o fim desde o princípio, porque só Ele é Deus. E nós, ajuntados em adoração diante do trono, concordamos com essa verdade. Sabemos que, aleluia, é um privilégio para todos nós olharmos para a sua beleza e glória, reconhecendo a sua majestade, sendo nós impactados pela luz e pelo fogo que é liberado do trono. Estamos ficando impregnados por essa glória, impregnados por esse fogo. É por causa disso que nenhum dos intercessores, adoradores e guerreiros envolvidos nesta reunião vão permanecer debaixo de opressão. Há uma unção Amém. Sendo liberada agora mesmo. O óleo é derramado sobre a cabeça de cada um de nós, de maneira que, aleluia, o jugo é despedaçado, a carga é removida e nós somos colocados em plena liberdade para adorar o nosso Deus. Não há carga, não há opressão. Satanás organizou o que pôde, palavras foram lançadas, estruturas foram organizadas para nos deter nesse dia, mas o nosso Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, reuniu quem Ele quis reunir, liberou quem Ele quis liberar, escoltou quem Ele quis escoltar, para que nós pudéssemos nesta noite nos lembrar desta palavra, que nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que, aleluia, continuam crendo, continuam confiando, que receberam uma palavra do Deus vivo, que receberam uma convocação do Deus eterno e foram chamados para nos lembrar das suas promessas para com o Brasil. Louvado seja Deus, porque nós somos um braseiro. O Senhor escolheu nos incendiar e nos enviar
ao redor do planeta para apregoarmos as verdades do reino de Deus. É por isso que Ele quer um Brasil melhor. E para Ele ter um Brasil melhor, Ele precisa de uma igreja melhor nesta nação. E para ter uma igreja melhor nesta nação, Ele precisa ter ministros melhores, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, os presentes que Ele deu para a igreja, para levá-la, conduzi-la à maturidade. Senhor, no nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor Deus, nós iniciamos esse tempo buscando a Tua face, porque sabemos é Teu prazer, é Teu desejo, que cada ministro, Senhor Deus, cada um que recebeu do Senhor o chamado para compartilhar com as ovelhas, com o povo do Senhor, segredos do Teu coração, o pão fresco, o pão vivo que desce do céu, Senhor, para alimentar o Teu povo. É impossível, Senhor Deus, que palavras vivas saídas do Teu coração, quando compartilhadas com o Teu povo, mantenha a igreja na mesma condição. Certo é, Deus, que Tu tens palavras de poder, amém, para compartilhar com o Teu povo. Aleluia. Então, papai, em nome de Jesus, que cada um dos Teus servos, esses homens e mulheres dons que o Senhor presenteou a igreja, que cada um comece desde já a ser, Senhor Deus, visitado por esta unção preciosa, porque é tempo de os Teus filhos e filhas ouvirem o Espírito Santo. Ah, Senhor, o Senhor disse para nós profetizarmos. Profetiza ao Filho do Homem, profetiza ao Espírito e a um sopro poderoso. Então agora mesmo, no norte, no nordeste, no centro-oeste, no sudeste, no sul deste país, no sul, no sudeste, no centro-oeste, no nordeste, no norte deste país, em todos os estados, em todas as cidades, em cada localidade, nós profetizamos o sopro do Espírito de Deus. Sopra e encontra os filhos e as filhas, os valentes que o Senhor chamou e que por alguma razão se abateram, se limitaram. Senhor, talvez nessa provocação que fizemos, quando perguntamos, será que vale a pena? Muitos respondiam que talvez não houvesse, talvez, Senhor, por causa das guerras, das lutas, dos combates, das circunstâncias, eles de alguma maneira, Senhor Deus, perderam o foco, perderam o ritmo, perderam o ânimo. Mas agora, quando o Teu Espírito está soprando, Senhor Deus, sopra e encontra os Teus valentes, líderes que se abateram, que caíram, que se enfraqueceram, levanta-os, porque há uma obra para fazer no Brasil. Sim, ouviram do Ipiranga, Jesus Cristo é o Senhor do Brasil, e cada ministro, Senhor Deus, envolvidos não ouviram ou não, eles não podem ficar abatidos, eles não podem ficar prostrados, amém, eles não podem ficar caídos, porque a partir deles o Senhor levará a igreja à maturidade e despertará a igreja a fazer a obra do ministério. Então, Senhor Deus, em nome de Jesus, como o Senhor levantou os intercessores, como o Senhor ungiu os intercessores, e eles já estão clamando, e eles já estão buscando, e eles já estão orando, nessa concordância há uma liberação de poder. Aleluia. Quando ligamos aqui na terra, é ligado nos céus. Amém. E o que nós estamos ligando e concordando é que apóstolos e profetas e evangelistas e pastores e mestres não ficarão prostrados, não ficarão caídos, não ficarão abatidos, porque é a partir deste exército de líderes que o Senhor levantará a tua igreja, e é a partir de uma igreja curada, é a partir de uma igreja sarada, Senhor Deus, que o Senhor impactará o Brasil com esta mensagem, com esta verdade de que nós temos um poderoso jubileu a caminho. Jubileu é tempo de visitação do Rei. O Rei está vindo para, aleluia, não apenas uma visitação no Brasil, mas um toque de transformação. Amém. Ele tomará seu trono sobre a nação brasileira. Acabamos de dizer que há um projeto, há uma intenção das trevas de aprisionar a América do Sul, de aprisionar a América Latina. Na verdade, o plano é aprisionar as nações da terra sob o esquerdismo, o socialismo, sob o marxismo, toda essa operação em que o Estado se torna Deus, em que Deus é rejeitado, em que o Evangelho é desprezado, a palavra é ignorada, os valores são abandonados. Todo esse projeto é apenas a agenda do anticristo, mas nós nos lembramos que o nosso Deus tem garantido por sua palavra
não há espaço para ele, enquanto, aleluia, houver aquele que o detém. A igreja cheia do Espírito Santo de Deus, com entendimento, com conhecimento, com revelação, sob a unção, revestida do Senhor e da força do seu poder. Amém. Aleluia. Essa é a condição da igreja. Enquanto esperamos no Senhor, nós subimos com asas como águias, porque Ele renova as nossas forças. Que as águias do Senhor tomem o seu lugar nesta hora, assentados com Cristo acima dos poderes infernais. Amém. E comecem a se mover, sobrenaturalmente, rompendo os limites, as cadeias, as resistências. Quando nós estamos neste lugar alto, não há ajuntamento infernal que possa prosperar. O nosso Deus nos reveste dele mesmo e da força do seu poder, e nos entrega armas que não são carnais, mas são poderosas em Deus. Amém. Para a destruição das fortalezas. Então estes planos para a América do Sul, para a América Latina, nós sabemos que nessa concordância e nessa unidade de poder, nós podemos nos sujeitar ao nosso Deus, resistir ao diabo, e ele tem que fugir de nós. Fugirá do Brasil, fugirá das nações aqui da América do Sul, fugirá da América Latina, porque nós já entronizamos ao Senhor Jesus Cristo no centro geodésico desta América aqui. Nós, aleluia, declaramos que Jesus Cristo tomou ali o seu trono. Amém. Ali declaramos: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Amém. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? Ele é o Deus forte, poderoso nas batalhas, o Senhor Deus dos exércitos. Ele é o Rei da Glória, e Ele é o libertador das Américas. Amém, aleluia. Ele, aleluia, ajunta, aleluia, o seu povo. Ele está tocando as trombetas desde o trono que Ele recebeu. Ali no centro geodésico está fazendo ecoar a sua convocação. Amém. Há guerreiros sendo despertados, aleluia, por todos os cantos. Aleluia, não interessa se são muitos ou se são poucos, interessa que os guerreiros ouvirão a convocação do Senhor nosso Deus, e nessa poderosa unidade o Senhor vai ordenar a vida e a bênção para sempre. Enquanto o Senhor tem obra, aleluia, na nossa América, na nossa nação, o Senhor certamente, aleluia, não vai cessar de trabalhar. Ele nos acaba de dizer nesta palavra: se nós não recuarmos, se continuarmos vivendo pela fé, a despeito das circunstâncias, nós vamos ver a operação do Deus vivo. A promessa se manifestará, e nós temos muitas promessas para com esta nação do Brasil. Aleluia. Temos promessas para com as nações vizinhas. Portanto, em nome do Senhor Jesus, Deus continua, Senhor Deus, blindando o Brasil, Senhor Deus, cercando nossas fronteiras. Senhor, no nome de Jesus, nós não vamos nos esquecer dos nossos irmãos, Senhor Deus, espalhados nas nações aqui da América do Sul. Mas amém, enquanto esse processo está em desenvolvimento, precisamos nos tornar uma fortaleza. Então cerca o Brasil com muralhas de fogo, cerca o Brasil com muralhas de fogo, cerca o Brasil com muralhas de fogo, a fim de que, ó Deus Todo-Poderoso, toda essa movimentação não vai entrar na nossa terra, não vai influenciar nosso governo, não vai influenciar a nossa estrutura de proteção. Nossas sentinelas estarão bem posicionadas, orando, intercedendo e buscando, porque o Brasil precisa ser socorro para os lugares que já foram atingidos. Então, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, em concordância com os nossos irmãos intercessores e guerreiros e adoradores e valentes que estão envolvidos nesta batalha, nós nos movemos sobrenaturalmente sobre as fronteiras do Brasil, porque não há limites
vezes, aleluia, para a operação poderosa do nosso Deus. Então nós nos movemos como águias nos lugares altos que temos e vamos marcando as fronteiras com o poder do nosso Deus. O nosso adversário não pode passar, não vai passar, porque nós com a nossa autoridade decretamos e declaramos: não vai passar. Amém. Em nome de Jesus, não vai passar, em nome de Jesus. O Brasil não vai sucumbir, não vai afundar, nem vai se abrir para essa influência. As fortalezas que já foram construídas no Brasil vão continuar caindo no poderoso nome de Jesus. É verdade, estão sendo feitos sacrifícios, oferendas, entregas, mas há uma entrega mais poderosa. A igreja apresenta o sacrifício poderoso de Jesus, o Cordeiro de Deus e o seu sangue diante do trono do Deus eterno. E ele, aleluia, não é um ídolo morto, não é uma imagem paralisada. Ele é o Deus que vê, ele é o Deus que ouve, ele é o Deus que fala, ele é o Deus que responde com fogo. Portanto, ao colocarmos o nosso altar em ordem, ele responde com poder e julga imediatamente toda falsa adoração, toda invocação demoníaca. Nós não entregamos nossas autoridades, nossas famílias, nossos casamentos, nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, nossos governos federal, estaduais, municipais, nossas câmeras, nossas casas de leis, nossa estrutura jurídica. Não entregamos nada nas mãos do nosso adversário. Nós declaramos que esse fogo com o qual o nosso Deus responde, ele está se espalhando em toda a nação brasileira. E é o nosso Deus quem passa a igreja e o Brasil a limpo. É ele quem faz esta obra. Portanto, as estruturas de engano que se tornam em oferendas demoníacas para perpetuar a deformação na igreja, ao mesmo tempo a corrupção na nação, em nome de Jesus, isto tem sido denunciado nesse tempo, e o fogo e a luz estão expondo as coisas escondidas da nossa nação. Não haverá base de apoio para que Leviatã e seus comandados, para que Nosferatus e seus comandados, para que Jezabel e seus comandados continuem dominando, porque nesse tempo o nosso Deus, aleluia, está recebendo o arrependimento do seu povo, ao quebrantamento do seu povo. Há um povo que o ouviu dizer que se o povo que se chama pelo nome dele se humilha e ora e se arrepende dos seus maus caminhos, ele mesmo ouve dos altos céus e ele perdoa o seu pecado, e ele sara a sua terra. É debaixo desta verdade que o Senhor está movendo um aqui, outro ali, outro acolá, conduzindo a igreja ao arrependimento. Nós escolhemos não nos render ao que os nossos olhos veem. Nós escolhemos andar por fé, andar por fé, andar por fé. Foi o nosso Deus quem fez promessas para com a nação brasileira. Foi o nosso Deus quem falou verdades sobrenaturais para com a nação brasileira. Portanto, como Davi orou, nós oramos. Já que o Senhor fez estas promessas, Senhor, ser servido ao Eterno de cumprir tamanhas e gloriosas promessas. Bem sabemos que não merecemos coisa alguma, mas o Cordeiro disse: está consumado. Ele é quem pediu o Brasil para o Pai. Aleluia. O Senhor já o reconheceu como o poderoso Rei, reconhecido ali no teu santo monte. Aleluia. E o Senhor disse: pede-me, eu te darei as nações. Então certamente o Cordeiro de Deus tem pedido o Brasil, e o Brasil não ficará nas trevas, não ficará no engano, na opressão, no pecado, na corrupção, no carnaval, na falência, no folclore enganoso, no adultério, na prostituição, no aborto. O Brasil não ficará mergulhado em trevas, não ficará mergulhado em religiosidade, legalismo, aparência, capas e máscaras. O nosso Deus tem um plano. Aleluia. E nós estamos crendo, Ele colocou esse plano em movimento. Aleluia. E o que nós aprendemos na palavra é que quando Ele começa uma obra,
Ele não para, Ele vai a cada dia aperfeiçoando até que se torne dia perfeito. Vai acontecer para louvor e glória do seu próprio nome. Amém. Então, intercessores, adoradores, levantem suas mãos e profetizem ao norte, ao sul, profetizem aos estados, às cidades, profetizem à igreja, aos ministros, aos líderes. Sim, sopra espírito de vida, espírito de ressurreição, sopra o teu milagre. Entra, Senhor, entra nas casas, entra nos lares. Meu Deus, opera poderosamente, levanta o caído, o aflito, o necessitado, o órfão, a viúva, o desesperado, o caído. Meu Deus, em nome de Jesus, que a marcha do Ouviram do Ipiranga, Senhor Deus, pelos estados por onde já passamos, por aqueles aonde vamos passar, não seja apenas o anúncio de um evento, não seja apenas o anúncio de uma visão, de um projeto, mas Deus, seja o envio que o Senhor entregou há 2000 anos, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, como Jesus o Cristo representava o Pai. Agora a igreja se movendo no Brasil representa o Cordeiro, e no seu poderoso nome há sinais, há prodígios, há maravilhas. Essa é a operação desses dias, o poder que o nosso Deus está liberando certamente vai envergonhar o engano dos sinais malignos, porque o verdadeiro sinal, a verdadeira operação de maravilhas está vindo com uma igreja curada, que não vai se ensoberbecer, que não vai se orgulhar por ser usada por Deus, mas humildemente servirá esta nação por todos os cantos aonde for. É isso, num tempo de jubileu a escravidão tem que ser quebrada, num tempo de jubileu, aleluia, uma restituição poderosa, aleluia. Num tempo de jubileu, aleluia, as famílias se reencontram, num tempo de jubileu, é ano aceitável ao Senhor, é ano consagrado ao nosso Deus. O rei se move quando é tempo de jubileu. Então nós estamos crendo que o Senhor Deus ungiu ao teu servo apóstolo Paulo de Tarso e a toda a comitiva do Ouviram do Ipiranga que se mover nesta nação para apregoar esta boa nova. Amém. Os cegos vão ver, os surdos vão ver, amém. O paralítico vai andar, o morto será ressuscitado, o evangelho será pregado com poder, porque o governo está sobre os ombros do rei. Então certamente marcharemos anunciando o reino de Deus está de volta. Por isso se arrependam, por isso se arrependa Brasil, se arrependa a igreja do Brasil, se arrependam ministros do Senhor. Há um tempo de conserto na nação brasileira, a começar dos ministros do nosso Deus se esparramando pela igreja e trazendo o Brasil junto com, aleluia, suas autoridades, suas famílias, seus casamentos, suas crianças, adolescentes, jovens. Senhor, grandes ajuntamentos teremos nesta nação, Deus. Nós começamos a ver a tua trombeta tocando, o teu chofar tocando, e o povo ouvindo o som do céu, aleluia. Nós tocaremos o chofar, mas o som que eles vão ouvir é o som do céu, é um som que sacode o interior de cada um, sem entender porquê. Seus corações vão começar a se quebrantar, vão começar a se render, aleluia. O som do céu começará a ser liberado poderosamente, sacudindo o interior, e haverão ajuntamentos nos estádios, nas praças, aleluia, nos ginásios, nas igrejas, nas empresas, nas salas das casas, Senhor, nas ruas, haverão ajuntamentos do povo, por causa do temor, da presença da glória. Corações serão quebrantados no poderoso nome de Jesus. Sopra mesmo, Espírito Santo, o que está no coração do nosso Pai. Venha mesmo o teu reino, e a tua vontade, como está feita no céu, seja operada aqui no Brasil, nesse tempo, no precioso nome do Senhor Jesus
Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Nós ousamos crer, nós ousamos confiar, nós ousamos tirar os nossos olhos das circunstâncias e olhar para a palavra. Meu Deus, uma operação poderosa está acontecendo, como nos dias de Daniel. O Senhor despertou o coração dele e ele entendeu pelas escrituras, entendeu pelos livros. O cativeiro não poderia permanecer. Havia uma palavra do Deus vivo dizendo: já é hora de sair do cativeiro. Meu Deus, nós estamos crendo, Deus, nós estamos entendendo, Senhor, que é tempo de sair de todo o cativeiro aonde nós entramos por nossa rebelião contra o Senhor, pela nossa dureza de coração, por não cumprirmos a grande comissão, por olharmos apenas para o nosso umbigo, por construirmos o nosso próprio reino. Tantas coisas nós nos desviamos, aleluia, mas Deus, o Senhor continua nos dizendo: ainda há esperança, ainda, aleluia, há certamente uma disposição do teu coração. Se tem acontecido, Senhor Deus, esses rumores de angústia aqui nas nações vizinhas, se isso está acontecendo e nós ainda não fomos mergulhados nisso, é porque o Senhor ainda nos tem, Senhor Deus, como uma arma secreta, como uma reserva para esta hora. Então nós ousamos clamar diante do trono nesses dias, Deus poderoso, que no precioso nome de Jesus, ainda que nós sejamos uma nação idólatra, sejamos, ó Deus, uma nação corrupta, ainda que haja tanto sangue inocente derramado, ainda que haja tantos abortos, ainda que haja tantas invocações demoníacas, ainda que haja tanta maldade, ainda que haja tantos casamentos quebrados, ainda que haja, Senhor, tantas famílias destruídas, ainda, Senhor Deus, que nosso pecado tenha chegado num nível tão alto, ainda que apregoemos mentiras nos nossos altares, ainda que, ó Senhor Deus, enganemos nossas ovelhas, ainda, Senhor Deus, que nós ignoremos a voz bendita e doce do Teu Espírito Santo e façamos uma obra para nós mesmos, façamos cultos para nós mesmos. Senhor, o nosso pecado não tem limite, a maldade que cometemos, Senhor Deus, é tão grande, é tão ampla, é tão, Senhor, espalhada por tudo que é canto, mas Deus, nós não temos outro socorro, nós não temos outro livramento, nós não temos outro que nos possa alcançar em resgate. Portanto, assim como Daniel, Senhor Deus, se colocou perante o Senhor, entendeu que não havia outro socorro, não havia como sair de Babilônia se o Senhor não movesse a tua mão. Senhor, em nome de Jesus, sabemos que temos nos desviado em tantas coisas, que temos nos perdido em tantas situações, mas Deus, em nome de Jesus, não nos permita, Senhor, ficar presos neste cativeiro. Tira-nos deste lugar, porque as nações aqui mesmo, as nossas vizinhas, precisam de um Brasil curado. Precisam de um Brasil que seja um verdadeiro braseiro, que com o seu fogo vai queimar todas essas podridões espalhadas aqui ao redor. Deus, em nome de Jesus, nos perdoa, Senhor. Lava-nos como nação, purifica-nos como povo. Começar de nós ministros que nos perdemos, sara o nosso coração, aceita o nosso arrependimento, e por meio, Senhor Deus, da nossa conversão, sara a igreja, e por meio da igreja, que é, Senhor, o sacerdote que o Senhor tem nesta nação, Senhor, no nome de Jesus, perdoa-nos como nação, e ó Deus, cancela o cativeiro e nos tira de toda a condição, Senhor Deus, de opressão, que o decreto seja manifestado, declarado, tempo da igreja brasileira sair de todo o cativeiro, Senhor, de toda timidez, fragilidade, pequenez, engano, e se levante a igreja forte do Senhor, a noiva gloriosa. Amém. Aquela que o Senhor disse que vai apresentar ao Senhor mesmo, sem mancha, sem mácula, sem ruga, pronta para representar o Rei, pronta para se prostrar em arrependimento e em conversão, também para adorar, também para guerrear, também para amar, também para abençoar, também para sair e pregar o Evangelho com poder. Deus, em nome de Jesus, faz uma obra de milagres para a igreja brasileira, Deus.
e realmente nos faz sair deste cativeiro. E levanta, Senhor, os Esdras, os Neemias, Senhor, gente que vai realmente trabalhar, Senhor Deus, no nome de Jesus, restaurando o altar e o templo e os muros e os portais. E o Senhor tem uma igreja forte outra vez nesta nação, que entende de adoração, de palavra, de comunhão, de mover profético e de batalha, e que certamente, Senhor, será um instrumento nas tuas mãos para sair por todos os cantos da terra, porque nós temos de cumprir essa grande comissão. Nós estamos um pouquinho atrasados, não é mesmo, Senhor? Aleluia! Mas agora, na volta do Senhor, antes que o Senhor venha, tem uma colheita poderosa, e o Senhor chamou o Brasil para isso. E em nome de Jesus, nos alinharemos como todos os teus servos ao redor do planeta. Por isso, no nome de Jesus, Senhor Deus, que desde aqui o Ipiranga, Senhor, ecoe esse som, ecoe esse novo som. Jesus Cristo é o Senhor do Brasil. Nós não somos independentes do nosso Deus, amém, mas totalmente dependentes do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aquele que reina sobre nós. Portanto, Deus, essa é a verdade. É isso que já se proclamou em alguns estados e que vai se proclamar em tantos outros. E no nome de Jesus, nós veremos isso acontecer. Espírito Santo, continua aqui no nosso meio, continua nos conduzindo. Amém. O Senhor tem nos introduzido numa dimensão de poder. Então, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor continue nos orientando, porque há coisas acontecendo, Senhor Deus, na América do Sul, na América Central, na América do Norte, na Europa, na África, na Ásia, no Oriente Médio, nos confins de toda a terra, que o Senhor quer usar o Brasil para interferir. Então usa, Senhor, essa intercessão para tocar nestes alvos, no precioso nome de Jesus, para a glória de Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. 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 Glória a Deus. Amém. Amém. Eu gostaria de compartilhar uma palavra. Naturalmente não é uma pregação, nós temos aqui um momento de oração, amém, mas eu acredito que pode ser uma direção para nós, governo do Ipiranga, para o nosso Ministério de Intercessão, nesse tempo que a gente está entrando. A gente está na virada do ano de 2019 para 2020, estamos aí cada vez mais perto do jubileu da nossa nação. Sim. E eu queria meditar com os intercessores sobre as grandes coisas e as pequenas coisas, né? Jesus um dia, poucos dias antes dele ser morto, na verdade antes dele se entregar, antes dele se morrer por nós na cruz do Calvário, ele chamou todos os seus discípulos porque ele viu alguma coisa muito extraordinária. Ele viu uma mulher entregar 2 moedinhas no gasofilácio, e Jesus ficou tão espantado com aquilo, porque ele procurava os verdadeiros adoradores, amém? Aqueles que vão adorar o Pai em espírito e em verdade. E me parece que naquele momento ele achou uma pessoa assim. Ele chamou todos os seus discípulos para verem aquela cena. Ele conta o que aconteceu e não há nenhum comentário de discípulos de Jesus sobre o que Jesus mostrou a eles. Logo em seguida, na mesma cena, a Bíblia nos narra que Jesus, pela última vez no templo feito por mãos humanas, ele sai daquela casa e os discípulos de Jesus dizem: olha, mestre, que grandes colunas, que bela construção. E Jesus dá de ombros e diz assim: não ficará pedra sobre pedra. Para os discípulos, aquela casa era uma grande coisa. Para Jesus não era nada. Para Jesus, uma grande coisa era uma viúva pobre entregar 2 moedinhas. Mas me parece que para os discípulos de Jesus, aquilo não era nada. Há um texto aqui que eu quero ler com os irmãos, em Lucas 17, 20 e 21, que está escrito assim: interrogado pelos fariseus sobre quando haveria de vir o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem de forma visível, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Os fariseus nos dias de Jesus, eles esperavam que o reino de Deus viesse, mas eles estavam diante do rei do reino e não reconheceram isso. A pergunta é: será que existe uma expectativa no coração da igreja de Cristo, no coração de cristãos, que são 40 milhões nessa nação, mas que não é aquilo que Deus quer fazer e vai fazer e está fazendo conosco? Será que, como os fariseus, não estamos reconhecendo Jesus, estamos esperando ocupar os melhores lugares dessa nação para que nós fiquemos famosos, para que o nosso nome seja conhecido e tenhamos histórias para contar? Ou estamos de fato seguindo as direções do Rei do Reino
para que se manifeste o reino de amor que ele estabeleceu. Eu vou repetir o que Jesus disse: o reino de Deus não vem de forma visível, assim como há 2000 anos atrás queriam que Roma caísse, queriam que um novo governante como Davi no passado tinha se levantado. Eles esperavam isso do Messias, mas Jesus não veio para isso. Jesus voltará glorioso para reinar. Mas a igreja de Cristo está hoje aqui para manifestar o reino de Deus que não vem de forma visível. O reino de Deus continua onde sempre esteve, dentro de nós. Eu vou ler mais um texto que está em João, no capítulo 1, no versículo 10 e os seguintes: estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. No entanto, a todos, pois quanto o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Jesus Cristo veio a esse mundo, o mundo não o reconheceu, não o recebeu como Messias, os seus não o reconheceram, não o receberam como Messias, mas mesmo assim ele veio e cumpriu tudo que o Pai esperava dele, a ponto de Jesus bradar: está consumado. Da mesma forma, a vontade de Deus está sendo feita, e talvez nós esperemos, ou busquemos, ou estamos querendo ver as grandes coisas, e as grandes coisas para Jesus não é nada, mas não estamos vendo as pequenas coisas, ou talvez não estejamos trabalhando com afinco, com determinação, nas pequenas coisas que para Deus são grandes coisas. E essa é a reflexão que gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu vou ler um último texto aqui. Esse texto está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 21. Poucos anos depois da morte e da ressurreição de Jesus, no momento em que o apóstolo Paulo ele foi preso em Jerusalém, e depois dessa prisão ele nunca mais esteve livre, ele teve um encontro com Tiago, irmão de Jesus, e nesse encontro Tiago o questiona, não é? E conta para ele: Paulo, tem muitas pessoas dizendo que você está pervertendo os judeus para que eles deixem de praticar as leis, né, estabelecidas para os judeus por Moisés. E Tiago demonstra ali saber que isso é uma mentira, mas ele aconselha Paulo, que Paulo demonstra a todos os judeus ali de Jerusalém que isso não era verdade. E de repente, Tiago faz uma declaração extremamente importante, e essa declaração que eu queria tomar como uma inspiração para a nossa oração, para a nossa intercessão nesse tempo. Está em Atos 21, versículo 20. Ouvindo eles isso, glorificavam a Deus. E lhes disseram: olhai, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. O que eu quero compartilhar com os irmãos é que, embora os seus não o receberam, a obra da cruz do Calvário foi completada por Jesus Cristo. E quando o Espírito Santo veio sobre aqueles 120 homens e mulheres, uma grande colheita começou. O reino de Deus, que não vem de forma visível, não tomaram o palácio de Herodes, não tomaram Roma do César, pelo contrário, os que creem em Jesus foram espalhados pelo mundo. Fomos reputados no passado como nada, éramos a escória do mundo, e hoje talvez tenhamos carros bonitos, tenhamos lugares de honra, temos tecnologia, mas aos olhos do mundo continuamos sendo uma escória. Mas em Jerusalém, no meio do povo que não recebeu Jesus Cristo, poucos anos depois da morte e da ressurreição de Jesus, dezenas de milhares de judeus criam em Jesus Cristo e continuavam zelosos pela lei. Aonde eu quero chegar? O maior milagre que o nosso Deus continua realizando é a salvação do homem, que estava destinado ao inferno e que tem um encontro pessoal com Jesus, então tem o seu caminho aberto para o céu, o caminho que foi aberto pelo sangue de Jesus. Nós estamos para viver um tempo de uma grande colheita, não só no Brasil, mas nas nações da terra. O Espírito Santo se derramará de novo, assim como as primeiras chuvas caíram na época de Pentecostes. Um grande derramar do Espírito virá
antes do tabernáculo eterno, antes de celebrarmos com Jesus Cristo, o Rei dos Reis, sobre todas as nações da terra. Diz a palavra: ninguém entrará de mãos vazias diante do Senhor para celebrar essa festa. E Deus não está esperando dinheiro, Deus está esperando que vidas sejam alcançadas. Eu quero declarar algo que quando lemos os livros de história não conseguimos ver qualquer aspecto espiritual nisso. Mas, amados, me parece que foi uma carta profética estabelecida sobre a nossa nação. Houve um homem que ele era um repórter, ele foi enviado naquele grupo de pessoas que chegou aqui no Brasil. Muitos se discutem ainda se o Brasil foi descoberto ou se vieram tomar posse do Brasil. Eu sou dos que acredita que a segunda hipótese é a mais correta. E havia uma pessoa naquela caravana, Pero Vaz de Caminha. Ele escreve uma carta para o rei de Portugal. E eu acho que muitos já ouviram alguma coisa sobre isso. E nessa carta, Pero Vaz de Caminha diz mais ou menos assim ao rei: Vossa Alteza, pelas muitas águas que tem nessa terra, qualquer semente que Vossa Alteza desejar plantar nessa terra, ela vai dar. A terra vai brotar por causa das muitas águas. Eu acredito que essa é uma palavra profética sobre a nossa nação. É importante lembrar que em 1500 não havia ainda a Reforma Protestante, só tinha uma igreja, corrompida por certo. Mas será que a igreja hoje não precisa se aproximar muito mais de Deus? Será que não há muita corrupção também na igreja hoje? Mas isso não evita que Deus tenha os seus e a palavra profética continue sendo liberada. Pois esse homem disse: Vossa Alteza, de todas as sementes que Vossa Alteza possa lançar nessa terra, a principal é que Vossa Alteza possa salvar esse povo, salvar essa gente. Pero Vaz de Caminha profetiza uma grande salvação que aconteceria nesse país, que aconteceria nessa nação. Se somos 40 milhões de cristãos nascidos de novo, por que o Brasil não está mudando? Por que os índices de criminalidade continuam altos? Por que tantas desgraças sobre o nosso solo? Eu quero declarar em nome de Jesus que nós queremos 40 milhões de nascidos de novo, aleluia, cheios do Espírito Santo, gente convertida de verdade, gente transformada pelo Senhor. E eu creio que Deus está para fazer isso. Eu creio que Deus está para trazer um avivamento, convertendo a igreja chamada de Cristo a ser uma igreja de Cristo de verdade. E eu creio que milhares e milhões de outros brasileiros serão alcançados pelo Evangelho do Reino. Pouco me importa se o próximo presidente da República será um cristão ou não. O que eu creio, o que eu quero é que o presidente conheça Jesus Cristo como Senhor na sua própria vida, que os ministros do Supremo creiam em Jesus Cristo, que as pessoas que servem no Legislativo, a nossa nação, possam crer em Jesus Cristo, porque foram alcançados. Não o contrário, não que ocupemos posições para que possamos nos achar pessoas melhores, mas que Cristo seja o cabeça de todas as coisas, que o nosso Deus seja exaltado na nossa nação. Então esse é o clamor, irmãos intercessores. Vamos clamar pela salvação do nosso povo, vamos clamar por chuva. Está escrito em Zacarias 10, versículo 1. Clame por chuva no tempo de chuva. O Senhor tem algo grandioso para fazer na nossa nação, e a maior delas é salvar o nosso povo. E não há colheita se não tiver chuva. Então vamos clamar por um derramar do Espírito Santo que nos habilite a pregar o Evangelho com ousadia, com intrepidez, com santidade, com poder, com unção, para que todos saibam que o Senhor é Deus. Pai, em nome de Jesus, humildemente, Senhor, eu quero orar junto com os meus irmãos. Eu quero clamar: Deus, sara a nossa nação. Deus, muda a nossa história. Deus, em nome de Jesus Cristo, enquanto os muitos caem os montes, nós queremos o Senhor, nós queremos a Tua presença, nós queremos a Tua santidade sobre a nossa nação, nós queremos que Cristo seja exaltado sobre tudo e sobre todos. Sem o Senhor Jesus, nós nada podemos fazer. Nós ansiosamente estamos esperando a Tua volta, Jesus. Não há nada para nós que não esteja Jesus Cristo como centro, como alvo. Não a nós, mas a Teu reino seja todas as coisas, Pai. Eu oro em nome de Jesus por um avivamento, por um clamor, para que os intercessores queimem, para que Jesus Cristo seja exaltado, para que salvações extraordinárias se noticiem, que determinadas pessoas que pareciam impossíveis de serem alcançadas, serão alcançadas, serão transformadas em pregadores do Evangelho, como talvez se tenha noticiado por todo o mundo judeu, que aquele famoso Paulo, que perseguiu os cristãos, agora era um deles,
que se saibam que pessoas que odeiam o Evangelho na nossa nação, pessoas que zombaram de nós, daqui a poucos dias estarão pregando avidamente a palavra de Deus, serão exemplos e serão seguidos por muitos. Deus derrama o avivamento, salva a nossa nação, salva o nosso povo, cumpre as palavras proféticas, transforma a nossa nação em uma nação santa, em uma nação que tem o Senhor, porque Tu és o nosso único Deus. Feliz é o Brasil. Nós queremos declarar, não só como uma palavra profética, mas como uma realidade. Feliz é o Brasil, porque o nosso Deus é o Senhor. Faz essa obra na nossa história, faz essa obra nessa nossa nação, Pai. Nós te pedimos, nós oramos, nós clamamos em nome do Senhor Jesus, Pai. A Ti honra, glória e poder para sempre. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Tempo do Senhor para a salvação do nosso povo. Em nome de Jesus Cristo, nos habilita, Pai, a isso. Nos capacita a essa obra. Desperta os Teus valentes, Pai. Nos junta para essa obra. Nos junta para que possamos ir pescar juntos, caçar juntos, Senhor. Para que possamos cumprir a Tua palavra, que depois está escrito em Jeremias 16:16, que primeiro o Senhor mandaria os pescadores, mas depois o Senhor enviaria os caçadores. Nos faz caçadores, Senhor. Nos faz pescadores que vamos juntos, Senhor, colher. Não queremos perder o nosso tempo, Senhor, nos preocupando quem que vem da nossa igreja ou da igreja do nosso irmão. Nós queremos ver o Brasil aos Teus pés. Queremos que todas as igrejas cresçam 10 vezes mais nos próximos anos em número de pessoas, e mesmo assim teremos longe ainda de alcançar a nossa nação. Nos ajuda essa obra, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Aleluia, glória, aleluia, glória a Deus, poderoso é o Senhor. Aleluia. Vocês têm alguma palavra para compartilhar ou não? Posso dar uma sequência aqui? Aleluia, glória a Deus. Muito tremenda essa palavra, poderosa, não é? E é isso, é a palavra que produz essa movimentação, esse arrependimento, essa disposição. Quando Deus vai falando, vai despertando fé e as pessoas se movem. Então, essa palavra tem que se mover mesmo, em nome de Jesus, que ela seja multiplicada, em nome de Jesus. Então, quero me alegrar com os núcleos que devem se reunir ainda esta semana, o pessoal lá do Mato Grosso, lá em Cuiabá, a apóstola Gisela, a apóstola Regina e o pessoal que está lá no Ser Entregue, buscando ao Senhor, mantendo, segurando a bandeira lá. Louvado seja Deus pelo núcleo que ali está. Firmes aí, guerreiros, vamos lá, vamos avançar em nome de Jesus. E de Uberlândia, de Minas Gerais, na verdade que está em Uberlândia, lá é um caso diferente, né? O apóstolo nem foi em Minas ainda, mas o núcleo já nasceu. Então glória a Deus pelas intercessões que têm nascido ali. Mas eu entrei nesse assunto por quê? Porque em janeiro, nós estamos terminando o ano, o apóstolo acabou de falar que nós estamos aí para virar o ano. Em janeiro estaremos no Nordeste, nos estados que o apóstolo Paulo já passou, a mensagem do jubileu já chegou lá, mas ainda não temos os núcleos. E teremos uma jornada bem divertida lá, no nome de Jesus, do dia 10 de janeiro até, sei lá, acho que 15 de fevereiro, passando lá por Alagoas, Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Ceará, vamos terminar no Ceará. Então, vamos começar em Alagoas e terminar no Ceará, 6 estados, uma jornada. E aí o que acontece? Além de fundar os núcleos, o que aconteceu? Um dia desses a pastora Érica mandou uma mensagem pedindo oração por Fortaleza, pelo Ceará, porque estava acontecendo lá uma movimentação demoníaca mesmo, não é? E eu fiquei indignado, falei, como assim? Como assim? Como que a gente tem nossos estados aqui e Satanás que faz o que quer? Não, então, além de fundar os núcleos, a gente vai orar por esses estados e pelo próprio Nordeste, para que uma unidade poderosa da igreja se manifeste e haja transformação. Deus já começou coisas maravilhosas lá. A marcha em Alagoas foi uma bênção, não é? Foi poderosa. Agora esse final de semana foi lá na Paraíba, não é? E Deus já está fazendo coisas tremendas. Então a gente quer juntar o que já está acontecendo, não é? Para que numa concordância poderosa a gente entregue o Nordeste para o Senhor e faz parte do Brasil que será entregue ao Senhor. Então eu queria pedir para que já haja essa movimentação de intercessão desde já. Então desde outubro já
está indo embora, mas novembro e dezembro sejam meses de intensa oração, para que não seja encontros de oração ou encontros do Ouvido do Ipiranga, mas seja uma movimentação do Espírito de Deus, movendo a igreja no Nordeste, para que o Nordeste se levante naquilo que ele é, uma força de intercessão, de impacto para o Brasil, e isso aconteça já desde já. Então devemos ter tempos especiais de jejum, de oração, para que em janeiro essas coisas aconteçam em nome de Jesus. Veja só, mas uma coisa que eu quero dizer, dentro dessa palavra que falamos sobre se vale a pena, na verdade era um desafio para que quem está envolvido não perca o ânimo. Isso nasceu da reunião anterior do Nidói aqui, que conversava com o profeta Fábio, a gente falando sobre a dificuldade de manter o ritmo, não é? De manter a disposição, porque a gente tem a tendência de achar que não, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não, cara, é uma guerra que está acontecendo, porque o diabo não pode ter a gente orando junto, não pode ter a gente com o mesmo ímpeto, a mesma fome, a concordância e tal. E a tendência vai passando os dias, o pessoal acha que é isso aqui, que é aquilo ali. E aí a gente mandou aquela mensagem com essa disposição. Vale a pena? Para provocar você? Claro que vale a pena. É lógico que vale a pena, sempre vale a pena. É só você olhar para a cruz e ver o que Jesus fez, e isso aconteceu 2000 anos atrás, e a gente vai para o céu por causa disso. E vai voltar para governar com o Rei da Glória aqui na terra por causa disso. Amém. Claro que vale a pena, sempre vale a pena. Não é? Mas a gente estava comentando um pouquinho antes aqui de começar nosso tempo aqui. Houve uma grande movimentação, que foi inspiração inclusive para nós do Brasil, sobre jubileu, sobre o impacto que pode causar numa nação, a gente perceber as transformações que podem vir por isso. A Argentina foi uma grande inspiração e houve grandes atividades nesse sentido, não é? Mas você está vendo o que está acontecendo lá? Não é? Está vendo o governo que está retornando para lá? Está vendo a mentalidade que está voltando para lá? O que significa isso? Significa que a questão não é começar algo, nem apenas dizer coisas. A questão é se envolver naquilo que Deus está fazendo e perseverar nisso até o fim, custe o que custar. Uma das razões de sermos 40 milhões e as coisas não acontecerem é que a gente é muito superficial. Então, cara, ir na igreja, cantar música e fazer reza e dar dinheiro, qualquer um faz, cara. A questão é cumprir propósito. Então, intercessor, você entrou nesse negócio? Botou a mão no arado, não tem esse negócio de olhar para trás. Amém. Fome, sede, decisão, mergulhar até o fundo, até que o Senhor diga, acabou, terminou. Se ele não disser nada, fica lá até ele dizer. Amém? Então, nós vamos fazer essa oração aqui para terminar. Nós começamos um pouquinho mais tarde, não é? E para que essa unção se espalhe, essa palavra fique firme no coração de cada um de nós. Fogo, paixão, incendiados. É uma doideira, né? A chuva de Deus vai cair sobre nós, e ao invés do fogo apagar, vai aumentar. É chuva de álcool. Joga. A chuva de Deus vai cair sobre os intercessores, os evangelistas, não é? O Senhor disse que tem um avivamento profético e evangelístico para esse tempo. Não é? Então é gente sendo salva e o povo de Deus enxergando o sobrenatural como nunca. Então isso vai acontecer por causa da chuva do Espírito de Deus. Então essa chuva vai cair que nem álcool no fogo, vai incendiar o povo do Senhor. Então vamos orar para que isso aconteça. Amém. Não é? Os lindóis estejam funcionando, que vão ser implantados. Se preparem aí, porque certamente 2021 será um ano nacional de arrependimento. Como é que faz isso? Não sei como é que faz isso. Como é que faz isso? Não sei como é que faz, mas Deus sabe. Então vamos continuar orando para que Ele libere. Isso está no coração dele, vai cair aqui no Brasil e vai se manifestar. Um ano nacional de arrependimento e um ano de jubileu. E vamos abençoar as nações da terra, preparando a volta de Jesus sob a unção de Elias. Aleluia! Então vamos orar aqui. Glória a Deus. Pai bendito, é maravilhoso estarmos com o Senhor. E é maravilhoso ser guiado pelo Espírito Santo. Nós entramos nessa sala de não fazer nem ideia do que ia fazer, nem do que ia falar. Mas há um Deus dos céus que é responsável por sua obra. Ele não apenas deu o seu Filho para a nossa salvação, mas também enviou o Espírito para adornar a igreja, perfumar a igreja, prepará-la, guiá-la, ensiná-la.
E esse Espírito está aqui conosco, dizendo, a obra é minha, sou eu que faço, é do meu jeito, como eu quero. Então nós nos sujeitamos à direção do Espírito, e Ele tem usado cada um de nós que estamos aqui nessa sala, e também os intercessores espalhados. Tenho certeza que pessoas oraram, profetizaram, experimentaram coisas sobrenaturais, porque estamos todos batizados no mesmo Espírito, mergulhados no mesmo Espírito, guiados por um mesmo Espírito. E dessa mesma maneira nós queremos seguir em frente. É por isso que nesta hora oramos pelos núcleos que já estão estabelecidos. Esse aqui de São Paulo, o de Mato Grosso, lá em Cuiabá, no Centro Entregue, e o de Minas Gerais, lá em Uberlândia, o apóstolo Sandro e sua equipe ali. Certamente, Deus de poder, o Senhor começou uma obra e não vai parar. Amém. Até que o Senhor tenha terminado. Amém. Então visite esses núcleos de maneira poderosa e nos ensina a perseverar, nos ensina a prosseguir, a permanecer, a continuar, a avançar, a romper Amém. Todo e qualquer limite, Senhor Deus, porque o Senhor nos chama para realmente tomarmos esta nação para Ti. Então que esses núcleos recebam unção fresca, Aleluia. Equipamentos, armamentos, revelações e instruções naquilo que eles precisam fazer nos seus estados, em nome do Senhor Jesus. E que haja agora mesmo algo sobre nós e sobre esses núcleos, em nome de Jesus, porque nós somos poucos, mas temos os nossos estados para ganhar. Que a gente já comece a olhar para os nossos estados e a enxergar como compartilhar esta mensagem e ganhar o estado, a juntar o estado para apresentar diante do Senhor e envolver o estado de São Paulo, o estado do Mato Grosso, o estado de Minas Gerais, que já são os núcleos que já estão formados, para que de maneira integral, Senhor Deus, haja esta mensagem em cada igreja, em cada ajuntamento, chegue esta mensagem. Para isso, cada núcleo precisa de verdade se desenvolver. Então, que as intercessões movam-se nessa direção, Amém. Para olharmos para aquilo que podemos fazer nos nossos estados, para a glória do Teu nome. Portanto, abençoamos os núcleos que já estão formados. E ao pensar nos núcleos que já estão estabelecidos, olhamos para o Nordeste, onde certamente estamos indo em janeiro para fundar novos núcleos ali. Obrigado, Senhor Deus de poder, porque o Teu servo foi ali, colocou a planta nos seus pés, rompeu mesmo que houvessem resistências, dificuldades. Ali esteve o Teu servo e proclamou a verdade. Ele foi enviado desses lugares, dessas reuniões de intercessão. Ele foi enviado, carregando uma unção fresca, debaixo da unção de Elias, e abriu o caminho. Agora, Pai, nós queremos estabelecer os núcleos, para que, como oramos pelos núcleos que já estão firmados, esses estados do Nordeste se tornem estados proclamadores desta verdade, que preparam, Senhor Deus, cada um dos seus estados para se arrepender integralmente. Senhor, o Senhor nos dirigirá nisso. Então, em nome de Jesus, que esses 2 meses que nós temos pela frente sejam meses, Senhor Deus, de preparação em unidade. Amém. Senhor, os nossos irmãos que já estão no Nordeste e os demais intercessores espalhados pelo Brasil até fora dele, que no nome de Jesus o Senhor nos ensine como essa jornada pode realmente denunciar fortalezas antigas das trevas, estruturas que prendiam o povo, que aprisionavam, cegavam, limitavam, Senhor, que roubavam as sementes que os Teus servos lançavam ali. Deus, em nome de Jesus, esse é um tempo poderoso para o Nordeste, nós estamos crendo, mas nos ensina a orar, nos ensina a construir isso, nos ensina a realmente, Senhor Deus, não sermos em nada enganados ou roubados pelo nosso adversário, porque a Tua palavra diz que nós não podemos desprezar os seus ardis, mas precisamos nos equipar no Senhor, nos equipar na força do Seu poder. Então, em nome de Jesus, Deus, nós declaramos que esta jornada em janeiro é poderosa, Amém. Que ela está construída nos céus, e ela virá para a terra, através das orações, das intercessões, do empenho de cada um que estará envolvido nesta jornada, para a glória do Teu nome. Amém. E Pai, por último, nós oramos por essa perseverança que nós lemos no início desse encontro. Pai, nós sabemos que vale a pena, mas isso precisa ser impresso no coração de cada um que já está envolvido, para que não se deixe enganar, não se deixem roubar. Senhor, é preciso determinação, é preciso comprometimento, é preciso disciplina, para que a gente carregue esse projeto até o final. Nós já começamos,
Estamos caminhando, lutando no meio do caminho, mas nós queremos chegar na linha de chegada. Deus, o Senhor, certamente não desistirá. Então ajuda cada um daqueles que foi chamado. Não os números, não a aparência, mas aqueles que foram convocados pelo Senhor. Senhor, há um comprometimento. Então, em nome de Jesus, não os deixa abater. Senhor, que suas casas, suas famílias, sua saúde, seus casamentos, suas finanças, seus ministérios, tudo que o Senhor deu para cada um deles, Pai, que a tua mão esteja sobre tudo isso e eles sejam renovados no Senhor, na força do seu poder, num ânimo fresco, numa unção fresca, numa alegria fresca, num prazer fresco de poder adorar ao Senhor com fome, com paixão, com sede, com desejo. Esse fogo, aviva, viva, viva, viva. Senhor, levanta e desperta cada um, porque juntos nós escolhemos declarar isso. Ouviram do Ipiranga? Jesus Cristo é o Senhor do Brasil. Aleluia. Nós cremos nisso, veremos isso e seremos instrumentos do Senhor até os confins da terra, para a glória do teu nome. Continua abençoando o teu servo, apóstolo Paulo de Tarso. Senhor Deus, ainda muitos lugares para ir, Senhor, e é sempre difícil romper algo. Senhor, Ele está levando uma mensagem que muitos não conhecem, muitos não estão conectados, muitos não estão percebendo. Então é sempre um desafio romper. Mas o Senhor colocou sobre ele a capa de Elias. O Senhor colocou sobre ele uma unção fresca e poderosa. Amém. Então, em nome de Jesus, que ele continue sendo a tua flecha, Amém. Sendo a tua lança. Senhor, em nome de Jesus, Amém. Não a porta fechada quando o plano é do Senhor, Amém. Nosso Deus. Amém. Então, cada estado que ele precisa chegar, cada cidade que ele precisa colocar a planta do seu pé, sim, de verdade, a porta está aberta para a glória do nome do Senhor, por causa do poder daquele que abre a chave, daquele que tem as chaves. Faz isso poderosamente, Senhor. Traz a agenda do Senhor e o mapa do Senhor. Ele vai se mover pelo poder do Espírito Santo. Não é o braço da carne, não é o plano natural, é o que o Senhor desenhou no céu. Ele estará aonde ele tem que estar, e cada vez que ele vai, a sua casa ficará em segurança. Senhor Deus, a Betlehem ficará em segurança, a sua família ficará protegida, cercada pelo poder do Senhor. Ele não vai precisar temer, porque o não dormita nem dorme o guarda de Israel. É do nosso Deus que vem o socorro que ele precisa, que vem a provisão que ele precisa, que vem a saúde que ele precisa, que vem a energia que ele precisa, que vem tudo, vem do céu sobre a sua vida em nome de Jesus, que vem sobre a sua esposa, que vem sobre a sua casa, que vem sobre os seus filhos, vem sobre o teu servo com poder, Senhor. Em nome de Jesus nós declaramos que nesse ano de 2020 vai ser um rompimento, vai ser um fluir, vai ser uma inundação. É uma coisa pequenininha, mas é que nem a mulher que dá as duas moedinhas. Jesus fica empolgado, Jesus fica empolgado, e ele chama quem tem que ver, vai vir para ver e entender, aleluia, e se envolver, porque o Senhor começou essa obra com poder. Nós vamos nos mover no rio de Deus, que está fluindo desde o trono, que está fluindo desde o trono, rio de Deus. É assim, Senhor, que nós nos moveremos nesta nação para a glória do teu nome. Amém. Te agradecemos, papai, por esta reunião preciosa, por esse clamor, aleluia. Senhor Deus, porque há um Deus que ouve e responde. Isso é tremendo. Como um povo tão pequeno, tão limitado, pode falar com o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há, só mesmo por Jesus Cristo e pelo poder do seu sangue. Isso é tremendo, isso é poderoso. Por isso te adoramos e te engrandecemos, Altíssimo. Obrigado, Senhor, por cada um desses que participou pela internet, que cada um esteja sendo visitado e fortalecido. Amém. Assim como nós sairemos daqui e seguiremos, Senhor Deus, para o restante dos nossos afazeres. Assim, cada um siga com o coração cheio de alegria, Amém. Cheio de vida de Deus, cumprindo a missão para a glória do teu nome. Nós reconhecemos que ao que está sentado no trono, Amém. Aleluia, aleluia, e ao Cordeiro pertence a honra, a glória, Amém. O louvor, o poder, o domínio, a majestade, a força e a sabedoria para sempre.
porque do nosso Deus é a salvação. Nada do que foi gerado em guerra, em combate, que produziu estilhaços, nada vai ficar nem sobre nós, nem sobre essa casa, nem sobre ninguém envolvido nesta batalha. Os anjos do Senhor se movem para recolher todo o lixo, tudo que foi produzido como resultado da guerra, e nós seguiremos para uma noite poderosa de paz, de tranquilidade, com sonhos proféticos, visões do Senhor. Nos movemos no rio de Deus. Obrigado, papai. Nós oramos gratos a Ti, no precioso nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Bendito é o teu nome. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.